O que se espera daquele que segue a Jesus? Que a sua vida reflita Cristo Jesus. E é maravilhoso podermos vivenciar esse tempo, o ano do discipulado, e estamos aqui, temos aprendido com o pastor Fabrício, ali no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o que Paulo instruiu ali, mandando aquela carta aos cristãos de Tessalônica. E nós aprendemos na última semana sobre o que se espera de alguém que segue a Jesus é que ele invista na vida de outros sem expectativas de retorno, que ele tenha motivações corretas, e nos faz lembrar, porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo também esta carta, e hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, o que se espera de alguém que segue a Jesus, mas usando uma outra carta, né? Aquela pessoa que Paulo tem o contato com ele, caminha com ele nas viagens ali no Oriente, começa a ensinar vida na vida. E é isso que se espera. E Paulo, assim como aprendeu e recebeu do Senhor Jesus, né? E os apóstolos ali aprenderam, ficou para nós agora a igreja dar continuidade. E aí Paulo, ele conhece a Tito, ele chama Tito, e Tito começa a caminhar com ele. Agora imagine você nas viagens missionárias com o seu discipulador. Paulo chama ele de filho na fé. E agora chega um momento em que esse filho na fé aprendeu através da experiência do seu discipulador, acompanhando ele nas viagens, vendo a cada momento o que ele faz agora. Chega um momento dele poder delegar a esse discipulando, dar continuidade. E aí pode abrir a sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4, nós falaremos hoje de uma forma panorâmica do que Paulo orientou a Tito, e na nova versão transformadora diz assim, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, do verso 1 a 4, diz assim: Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade, que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador. Fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Paulo, se você olhar ali, depois da conversão dele, principalmente ali no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, você vai ver aquela viagem missionária de Paulo, logo depois dessa carta, segundo alguns biblistas, né, eles relatam que essa carta foi escrita logo depois da primeira carta a Timóteo, e ele vai orientando agora naquela viagem que nós vamos lembrar muito bem, quem passa aí nos estudos da Escola Bíblica Dominical e vai lembrar, né, aquela viagem missionária de Paulo, inclusive quando acontece dele estar no barco, eles vão costeando, né, ali passa por Creta, e quando chega ali, Paulo também eles param em bons portos, e quando ele vai encontrar com os demais líderes, e ele, quando passa em Creta, ele deixa Tito ali. Ele tem uma orientação para Tito, e ele vai falar logo em seguida desse capítulo 1, né, o porquê que ele deixou. No verso 5 diz assim: deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, e ele vai apresentar os critérios daquele que estaria liderando, né? E muito possivelmente alguns trazem a orientação na pesquisa que aqueles judeus ali que estavam na ilha de Creta tiveram alguns embates, né, com Tito,
e aí ele escreve não mostra essa carta, mas muito provável, ele escreve para Paulo, e Paulo manda essa orientação. Tanto é que no verso 10, ele vai falar justamente sobre isso. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão ou os da circuncisão. Mas no verso 9, Paulo traz, depois de trazer os critérios, quem serão essas pessoas, Tito, que você deve escolher para estar na frente aí das igrejas em cada cidade? Naquela ilha ali, de Creta, ele fala: os presbíteros devem ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem, deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar os outros com o verdadeiro ensino e mostrar os que se opõem onde estão errados. Ou seja, Tito, você está encontrando aí pessoas que estão fazendo tudo ao contrário do que diz a palavra. O testemunho deles são repreensíveis. Então você vai escolher pessoas, líderes aí, que sejam irrepreensíveis. E aí, quando trazemos para o nosso dia, a pergunta é que o que se espera de alguém que segue a Jesus? A orientação é a mesma. E aí nós vamos observar nesse tempo em que Paulo fala para Tito, de forma panorâmica nesta carta, algumas necessidades também para nós, que precisamos estar atentos em relação a isso e viver. Primeiro, precisamos ser fiéis na proclamação da palavra. Segundo, sermos exemplo daquilo que ensinamos. E terceiro, lembrarmos de onde nós viemos e quem somos em Cristo Jesus. Então nós vimos agora esse momento em que Paulo está orientando e deixando Tito em Creta ali para poder orientar a outros, para que o líder da igreja, ele seja exemplo, ele esteja presente, ele esteja ali cuidando de cada um. E outro detalhe, fortalecendo a fé de cada um. Será que eu e você vamos acreditar em alguém que somente fala, mas o testemunho é totalmente contrário daquilo que ele vive? Com certeza não. E como que eu vou saber disso? Quando eu caminho. E o que Paulo fez foi caminhar com Tito, e Tito você vai encontrar ali em Atos as viagens dele, as viagens que ele teve com Paulo. E agora Paulo fala: eu vou te deixar ali por um tempo, porque mais logo no final a gente vai observar que ele fala para Tito quando ele deveria encontrar com ele novamente. Mas esse primeiro momento. E aí nós vamos aprendendo com a carta de Paulo, tem muito para a gente aprender aqui o que ele ensina a Tito, mas 3 coisas importantes para nossas vidas. Primeiro, que a instrução é que Jesus espera de alguém que serve, que o segue, que seja fiel na proclamação da sua palavra. Paulo está exortando e ele ensina a Tito logo nesse começo. Ele fala: essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Qual é a mensagem que nós temos anunciado? Quando você diz que Deus perdoa, você crê no perdão do Senhor? Quando você diz que o Senhor transforma, que Jesus, Ele transforma a nossa vida, você crê nisso? E você dá testemunho nisso? Porque eu preciso proclamar a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus.
Aprendemos aqui na escola bíblica discipuladora. Quem não pôde, da próxima semana está convidado a estar conosco, começa às 17h30. O pastor Rodson também foi falando justamente sobre essa questão da palavra de Deus, do discipulado, de como viver e como confiar na presença do Senhor. Então, se eu prego, eu preciso vivenciar. Eu digo para você que a Bíblia, ela é a nossa regra, né, de conduta de fé e prática. Ele usou um outro termo, né? Ele diz manual do proprietário, né? Quantas vezes a gente conversa com algumas pessoas, ela fala assim: eu estou esperando que Deus fale para mim o que eu preciso fazer. Leia a Bíblia, se relacione com Ele, vivencie a palavra, e aí Ele vai dizer o que você precisa fazer. E Ele vai te orientar. E é maravilhoso quando a gente começa a observar a palavra de Deus e ver na nossa vida, porque eu preciso também olhar e estar atento, mas não dizer assim: não, mas essa Bíblia, essa palavra aqui, ela serve lá para o Baliza, né? Não, essa daqui serve para o Wilson, e para mim? E aí eu preciso estar atento em relação a isso. O que essa palavra, ela é fiel. E quando eu digo, olha, ela é fiel para transformar vidas, e eu preciso dar o testemunho. Eu fico maravilhado quando Paulo, ele fala o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele entende que ele é falho. Ele fala que a lei, ela mostrou para ele que a lei é boa, mas mostrou o quanto ele é pecador, que ele necessita da graça e que Jesus é quem veio e pela graça nós somos salvos. Então eu confio em Jesus. E ele saiu para proclamar. E como que ele fez? Ele fazia discípulos. Por quem você tem orado? Quem você tem chamado para o seu lado, para estar com você, para conversar contigo? Tito estaria ensinando aquilo que fizesse sentido primeiramente para a sua vida. No capítulo 2, verso 1 diz assim: mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. O que estava acontecendo? Tinham aqueles que estavam mudando o que Jesus ensinou. O que era a palavra? E ele fala: agora a função sua é que você nas suas palavras venham refletir o ensino verdadeiro. Que a salvação só vem por Cristo Jesus. Quando você começa a ler a carta de Paulo aos cristãos de Roma, e ele vai falar sobre isso lá logo nos primeiros capítulos, ele vai falar justamente uma das coisas assim, olha, resumindo ali no que ele traz, que tanto judeu quanto gentio precisam da salvação em Cristo Jesus. Não há diferença em Cristo Jesus. Eu e você somos esses gentios, precisamos da graça. E um dia o Senhor nos alcançou. Tito, por exemplo, ele não foi circuncidado, porque também teria aquela questão, não só disso, primeiro que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, mas também para eles lá seriam como um grupo de menor importância, né? Um cristão de segunda linha. E ele falou: não. E você vai olhar essa discussão lá em Atos dos Apóstolos, e ele vai mostrar para todos ali a palavra de Deus, porque quem salva, quem restaura é Cristo Jesus. Você tem pregado isto? É muito bom estarmos congregados, mas temos aprendido que precisamos de Bíblia, oração e igreja. É ali no seu grupo de discipulado que você vai abrir o seu coração, você vai falar com aquele irmão, vai orar com você, e a vida dele precisa refletir a vida de Cristo em você. E aí precisamos estar atentos em relação a isso. A graça de Deus te transformou ali, Ele também deveria transformar todo modo de estar no mundo. No capítulo 2, verso de 11 a 15, nós encontramos o seguinte: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos
pecaminosos, neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encorajem os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade, não deixe que ignorem o que você diz. Ele traz uma orientação para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, para os jovens, e aí ele fala assim: olha, a sua vida, ela deve ser o espelho, ela é o espelho daquilo que é a palavra. E isso não mudou para o dia de hoje, meu irmão, porque aquilo que você prega, e se você tem pregado a palavra de Deus, você tem que, através da sua vida, testemunhar e viver o que Deus tem ensinado. Então, primeiramente, ela tem que fazer sentido para mim e para você, porque é muito fácil eu dizer ao outro o que ele precisa fazer, mas se a Bíblia não faz, se a palavra de Deus não tem transformado a minha vida, é vã, então, o que eu estou pregando. Porque se a minha conduta lá atrás era uma conduta pecaminosa, como é que ela deve ser hoje? Se eu era aquele que falava, e o que falava não, você teria que então colocar ali, levar até no cartório, carimbar e cobrar na justiça, porque o que eu falar não estava valendo. Não, a partir de agora ela mudou. A sua fala precisa, porque você agora representa Cristo Jesus. E você vai falar para o outro: olha, um dia eu conheci Jesus, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. E sabe o que vai acontecer? O seu vizinho vai falar: a vida dele mudou, é diferente. O que aconteceu? E aí você vai poder falar: é Jesus mudando a minha história. O maior problema que nós temos, que lá já acontecia, é justamente isso: viver de fachada, viver de máscara, porque não faz sentido aquilo que você prega, pois não vive, ela não transformou a sua vida. Então, primeiramente, a palavra de Deus precisa transformar a minha vida, fazer sentido na minha vida. Ainda que sendo falho, eu tenho que entender que eu preciso confessar os meus pecados e me arrepender. Aprendemos que a palavra é relacional com o seu autor, nos leva à graça que transforma, mudando primeiramente a minha história, para que através desse relacionamento transformador eu possa falar, como eu disse há pouco, Paulo disse: seja o meu imitador, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, imitador de Cristo. E aí eu preciso estar atento em relação a essa palavra, porque a cada momento, aonde eu estiver, eu não vou estar representando só a roupa e a igreja, eu represento a Cristo Jesus. O embaixador do rei, ele aprende que o embaixador é aquele que representa o seu rei na corte de outro. Nós estamos aqui para representar ao nosso rei Jesus em outra corte. Então aquilo que eu falo precisa testemunhar daquilo que eu vivo. E o que eu vivo testemunha, é o reflexo, aponta para Jesus. E aí Paulo está falando isso para Tito: esteja atento. A segunda coisa que nós aprendemos também é que aquele que segue a Jesus, ele precisa ser o exemplo, como temos falado, mostrando integridade e seriedade no ensino. Primeiro, a palavra transforma a minha vida. E é maravilhoso quando a gente começa a observar que tudo que Paulo lista no capítulo 1, sobre o que Tito deveria fazer, e como ele deveria escolher e falar, ele cita até um dito popular deles lá, que os cretenses eram mentirosos, que só pensavam em lucro próprio, ganho próprio, que invadiam a casa das pessoas para poder fazer ensinos que fossem favoráveis a eles. E quantas vezes nós não percebemos, em algum momento nós fazemos, aprendemos aqui, temos aprendido com o pastor, quantas vezes queremos ser reconhecidos, receber os likes, ser elogiados, para que eu seja reconhecido ali, eu prego bonito, mas na hora de vivenciar Cristo, estou totalmente diferente, estou longe.
E aí quando ele cita tudo isso, primeiro ele precisa fazer sentido na minha vida e vai transformar a minha vida e dentro da minha casa, começando dentro do meu lar, no meu relacionamento com a minha esposa, com as minhas filhas, no meu relacionamento com o trabalho, meu relacionamento com a sociedade onde eu moro, porque Cristo mudou a minha história. Agora, aonde eu estou, Cristo é anunciado. Começa pela minha atitude, começa pela forma que eu vivo. E vai confirmar com aquilo que eu prego, que tem que ser a palavra de Deus. Aprendemos a cada instante que eu preciso, né? Aprendemos na escola bíblica dominical aqui, bíblica discipuladora, quantas vezes colocamos os mais. Ah, mas diz isso, mas a palavra diz. Eu tenho falado, alguns têm conhecido de falado mais de perto, quando você olha lá tudo que Jesus ensinou, né? E ele fala assim, não matarás. Falaram para eles o que diz ali. Ele falou, não, eu vim para cumprir a lei. E ele fala, quando você olha para alguém e que você fica com raiva, o que você já está fazendo? Matando. E é aí que o Senhor precisa mudar a minha história. Quando eu olho e cobiço, eu já estou cobiçando. Quando eu olho e desejo para mim, já estou cobiçando. Então eu preciso entender, e Paulo vai traduzir isso muito bem, quando ele fala, começa tudo com a concupiscência dos olhos, desejo desenfreado, eu olho, eu quero, agora eu vou tomar para mim. E muitas vezes nós fazemos isso, porque aprendemos por causa do pecado. E eu preciso viver Cristo Jesus. É necessário que seja exemplo de integridade e seriedade. Muito obrigado, meu irmão. Integridade e seriedade. Ao apresentar a orientação para a igreja, exorta a Tito sobre a conduta esperada dos seus membros, começando pelos homens mais velhos. Deveriam exercitar, no capítulo 2, deveriam exercitar a autoridade, viver com sabedoria, ter uma fé sólida e cheio de amor e paciência. Também a perseverança. As mulheres mais velhas deveriam viver de modo digno. E qual era a função das mulheres mais velhas? Ensinar as mais novas, ensinar a vida relacional, ensinar que elas precisam também aprender a cuidar não só do seu lar, da família, num contexto em que a mulher só estava para o lar. Hoje nós temos as esposas que trabalham, as mulheres que trabalham. Então as mulheres mais velhas, né, vão ensinar que ela precisa estar atento, né? E eu lembro um dia no ensino de casais, quando o pastor dando o estudo, ele falou o seguinte: olha, quando você pôs essa aliança no dedo, você fez um compromisso com a sua esposa, saiba que você, aonde você estiver, as pessoas vão lembrar que você é o esposo. No meu caso, eu sou o esposo da Rosângela, e a Rosângela é a esposa do Ignaldo. Então, você precisa lembrar muito bem que aquilo que você está fazendo vai representar o outro, a sua conduta. Então, qual a tua fidelidade? A palavra de Deus me diz que eu preciso ser fiel à minha esposa, que eu preciso amar a minha esposa, mesmo que ainda tenha alguma dificuldade, mas eu preciso acertar com ela. Isso é relacionar. Aí, o que eu vou conversar com os mais velhos? Os homens mais velhos vão falar para os jovens, né? Você está pensando aí, preparando para o casamento, né? Olha só, então se prepara, seja fiel à tua esposa, porque você vai representar a tua esposa onde você estiver. Cuidado com o que você está olhando, cuidado com o que você anda conversando. E como é que vai ser isso? É no discipulado, é no bate-papo, homem com homem que não gosta de falar muito, né? E aí, e a mulher com a outra ali, conversando, a mais velha ensinando a mais nova, e refletindo, olha, nós temos um Deus, nós temos a esperança da salvação. Um dia a igreja vai estar com Ele, mas nós precisamos refletir o amor dEle nas nossas atitudes, nos nossos negócios, naquilo que nós fazemos. Seja exemplo. Como podemos aplicar isso na nossa vida? Percebam que inicia sobre o que falamos, é através do relacionamento que temos com aquele que está na caminhada comigo. Se eu falo sobre ser correto nos relacionamentos e não sou, posso refletir uma aparência de verdade por um tempo, mas logo a máscara vai cair. Então, no meu aspecto conjugal, na minha vida conjugal, familiar, no trabalho,
e na igreja. Eu posso ter, sim, parecer que eu sou piedoso, mas uma hora vai cair a máscara. Ele falou: Tito, ensina isso a eles, porque tudo isso está acontecendo aí. Orienta eles. Primeiro, a palavra precisa fazer sentido na vida deles, na vida do líder, e o líder vai ensinar os seus liderados. E ela faz sentido porque mudou a sua história. E é através da sua história, é através da sua vida, que aquele que está do seu lado vai aprender a caminhar, vai entender, e vai estar contigo, e vai proclamar a palavra de Deus. Depois disso, agora ensine que eles precisam ensinar a outros. Vida discipular. Agora você vai caminhar com o outro. Você vai viver o cuidado com o outro. E aí você vai dizer para ela como que vai ser, né, a caminhada. E quando a gente fala na caminhada, Paulo vem trazendo tudo. Olha, da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Como é difícil você conversar com alguém que tem uma referência ruim daquele que ele diz que é crente. Como é difícil. Como é difícil você apresentar alguém e falar que esse aqui é meu irmão em Cristo. E alguém olhar de cima a baixo assim e falar, e virar. E aí eu posso dizer, a palavra de Deus não fez sentido naquela vida. Quais são as ambições dele? Mas se ele chega e fala, olha, um dia eu errei, eu falhei, e eu falei contigo, quero que você me perdoe. Cristo mudou a minha história. E é a partir daí que você vai ver a caminhada. Como é que está agora? Como é que está? Porque nós podemos falhar, porque somos falhos. Eu posso magoar o meu irmão, mas quando eu tenho um conhecimento disso, ele me falou, meu irmão, me perdoe. Não é assim que eu quero viver com você. E eu posso mudar a história. Então é ser exemplo de integridade e seriedade. Como que eu vou fazer isso? Relacionamento com Deus através da sua palavra, na vertical, relacionamento com os meus irmãos, na horizontal. Precisamos estar atentos. Então, como nós vimos, primeiramente, a palavra precisa fazer sentido na minha vida. O que se espera daquele que segue a Jesus é que a palavra de Deus seja fiel na vida dele. Como disse, que seja fiel à proclamação da sua palavra. Quem que ele proclama? A palavra de Deus. Ele disse que Jesus transforma. Temos, aí, Jesus transforma a minha família. Estamos orando e vamos orar nesse mês de maio pela família. Mas é isso que você quer mesmo? Ver a sua família transformada para a glória de Deus? Você está disposto a caminhar com a sua família em oração? Ou somente, não, vou receber, está tranquilo? Você vai chamar a sua família para orar, a sua esposa, o seu esposo, e estar com ele? Que seja exemplo mostrando integridade e seriedade no ensino. A palavra de Deus faz a diferença, ela orienta e você cumpre. Você pode fazer. E por último, que se lembre de quem era antes de Cristo e agora quem é em Cristo. Paulo, ele começa falando o seguinte logo no final. Ele fala que todos deveriam estar sujeitos às autoridades, sujeitos ao governo, à autoridade, deveriam ser obedientes, prontos para fazer o que é bom, não deveriam caluniar ninguém, mas evitar as brigas, que isso tudo que ele foi ensinando, mostre a todos a verdadeira humildade, E aí ele vai falar assim, sabe por que isso, Tito? Porque nós não somos diferentes deles. Nós viemos de lá também. Nós fomos assim.
E Paulo muito mais com propriedade, né? Quando ele vai falar lá, que ele fala que ele é miserável, ele fala: eu fui perseguidor da igreja. Eu falei coisa que não devia. Eu ajudei a matar. Ele fala: nós viemos desse meio, mas o Senhor transformou nossa vida. Da onde você veio, meu irmão? Talvez a maior dificuldade nossa seja tomar essa decisão, porque eu sei que vai mudar a minha história. Tem pessoas que vão falar: não, mas eu vou ter que deixar de fazer isso ou aquilo, eu vou ter que... Qual é a diferença para você continuar fazendo e perder a vida eterna, ou você deixar Jesus ser o Senhor da sua vida? Não só o Salvador, mas o Senhor. Agora a sua conduta mudou porque Jesus é o Senhor da sua vida. Agora a sua história mudou porque Jesus transformou a sua vida. Agora o seu relacionamento não é só aquele momento que a gente fala lá: ah, Senhor, me ajuda em casa, que a minha esposa, me ajuda no relacionamento com a minha esposa, mas eu não estou pronto para pedir o perdão para ela. Não estou pronto para poder caminhar com ela. Ah, Senhor, muda a minha história lá no meu emprego, mas eu continuo querendo dar cano lá no patrão, continuo falhando já com eles lá. Como é que eu vou viver isso? Qual é a sua dificuldade? E aí eu preciso lembrar: eu era assim no passado, não sou mais assim, porque Jesus mudou a minha história. Eu tinha dificuldade em me relacionar com as pessoas, o Senhor mudou a minha história, e agora eu posso me relacionar. Eu tinha defeitos que não dava para ser aceito, e realmente não dava, mas o Senhor mudou a minha história. Tudo isso acontecia lá com a igreja de Creta. Tudo isso estava acontecendo. E aí ele fala: olha, coloque líderes ali, prepare-os para que a vida, resumindo ali, a vida da igreja faça um sentido diferente na história da cidade. Meu irmão, a sua vida tem feito diferença onde você está? As pessoas que te conheciam antes têm visto Cristo Jesus na sua história, na sua vida? Se não, é hora de nos arrependermos. É hora de clamar ao Senhor e pedir: Senhor, muda a minha história. Eu tenho dificuldades. Às vezes eu quero fazer o bem, mas não faço. Paulo disse isso. Começa mudando a minha mente. Muda o meu coração. E me dê condições de eu mudar as minhas atitudes. Vida cristã é justamente isso. É refletir Cristo na minha história. Que as pessoas que olhem para nós vejam Cristo como o centro. Foi o que nós cantamos agora há pouco, né? Que o meu coração, Cristo seja o centro, e todo o meu ser mostre quem tu és. O que Paulo fala para Tito: Tito, as igrejas aí, elas precisam de líderes, precisam de vidas que mostrem quem é Jesus. Não entra nas discussões que não vão dar em nada, não, mas testemunhe do amor do Senhor. E aí eu pergunto para você: a palavra de Deus está fazendo sentido na sua vida? Você tem lido de tal forma que você olha e fala: Senhor, eu ainda não consegui fazer isso. Você tem olhado lá, né, nas cartas de Paulo, que vai instruindo que você tome cuidado com o que você está falando, com quem você está andando, com as suas atitudes, porque você representa Cristo Jesus, e você está conseguindo. No seu relacionamento conjugal, você fala: Senhor, meu relacionamento está muito difícil, mas você parou para falar: Senhor, toma a direção. Aí você fala: Senhor, me mostra onde eu estou errando. Ele fala: olha, você está falando demais. Aí você fala: Senhor, eu vou me calar. Ou ele fala assim: você está julgando demais. Você está disposto a fazer isso? Porque a transformação vem à medida que você obedece ao Senhor da sua vida. Essa é a diferença. A transformação vai chegar
ao seu vizinho e ele vai olhar, porque ele vê que a sua vida é diferente, que a sua história mudou. Aquela pessoa que ficava falando muito, caluniando, ele não faz mais isso, ele mudou a história, não tem mais essas práticas. Aquele que mentia não está mentindo mais, o que roubava não está fazendo mais isso. E eu preciso estar atento em relação a tudo isso daí. Aprendemos que o passado, ele é referência e não é residência. Né? Lembrou disso aí, Juninho? Passado, ele é só referência. No passado, Paulo fala, nós vivíamos também desse jeito. Nós criávamos problemas, nós tínhamos essas limitações, mas no presente, agora é diferente. E olha o que ele vai falando. Ele fala, olha, essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. O que você vai ensinar? Ensinar a servir ao Senhor. E é isso que eu preciso fazer. Quero convidar você a pensar agora. Como está a sua história diante do Senhor? A palavra de Deus tem feito sentido à sua vida? Se não, a pergunta é, você tem lido a palavra de Deus? Você tem tirado um tempo devocional? Você tem tirado um tempo para pedir, Senhor, fale comigo? Não há problema você usar o aplicativo, mas é tirar aquele tempo, não deixar que o aplicativo tire a sua atenção. Por isso que é bom a de papel, deixa o celular longe. E aí você sentar lá e falar, Senhor, fala comigo. Aonde eu tenho falhado? E na hora que ele falar, se arrependa. Talvez ele vai falar para você, numa carta que você vai estar lendo, tipo Paulo escrevendo aos cristãos da Galácia, e vai falar assim, as obras da carne, elas são manifestas. Aí você vai conhecer todas as obras. Aí você vai falar, Senhor, me perdoa, eu estou caindo nisso daqui. Ah, Senhor, eu senti assim um pouco uma ponta de inveja ali do meu irmão ali, eu acabei falando alguma coisa que não devia. É relacionamento com o dono da palavra. É essa mudança. Mas eu no passado estava assim. E agora eu não tenho que ficar lembrando do passado, eu tenho que me arrepender do meu passado. E falar, Senhor, é a partir de agora. Porque Ele é quem me perdoou. Então, se no seu passado houve muita discussão dentro de casa, é agora a hora de colocar diante do altar do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui para mudar a minha história. Quero que o Senhor mude a minha história. O que teve de problema, Senhor? Eu estava errado. Eu quero refletir o teu amor. Eu quero o teu perdão. É isso que se espera daquele que segue Jesus. Que seja o exemplo e reflita a glória de Deus.